seja bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que trata de conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus. Durante 15 minutos, compartilharemos esse espaço virtual com você. O tema escolhido para hoje é a prece, nossa proteção, extraído do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está conosco a colega Karina Ticini, colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja bem-vinda, Karina. Olá, Ieda. É sempre uma alegria imensa nós estarmos aqui em mais um programa do Palavras Consoladoras e a nossa saudação aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Ok, vamos estudar então? Karina, a prece é a nossa proteção? Com toda certeza, a prece é a nossa proteção. Para que a gente possa ter esse entendimento a respeito da prece, nós vamos lembrar que nós podemos, através da prece, agradecer, pedir ou louvar. A prece é um mecanismo que nos coloca em comunicação com os nossos espíritos protetores e com a esfera superior. Então, em qualquer momento, para pedir a proteção divina, para agradecer, para louvar a Deus, a prece é sempre esse elo de ligação. Nós diríamos que a prece é o nosso Wi-Fi, é aquele elo de comunicação com a espiritualidade amiga, aqueles espíritos que nos amparam, que nos protegem nos momentos de dificuldade. Então, a prece é muito, muito importante para nós. Interessante esclarecer também sobre o nosso pensamento, né, Karina? Tu tem alguma coisa para falar sobre ele? Com certeza. A nossa comunicação com a espiritualidade, ela se dá através do pensamento. Então, o nosso pensamento são ondas eletromagnéticas. Quando nós oramos, nós estamos emitindo ondas de alta frequência. Então, os pensamentos elevados, eles sempre traduzem ondas de uma frequência mais elevada. Os pensamentos inferiores, eles são ondas de baixa frequência. Então, no momento em que nós nos ligamos, esse pensamento chega até alguém. Então, em primeiro lugar, a nossa prece é dirigida para o nosso espírito protetor, que é esse espírito que nos acompanha na nossa jornada física. E é ele que vai ouvir primeiramente a nossa prece, para depois levar essa rogativa, esse agradecimento para as esferas que são encarregadas de atender a essas nossas rogativas. Então, a prece é, sim, a elevação do nosso pensamento rumo a Deus. Interessante a gente esclarecer que esse nosso pensamento estabelece essa corrente energética com o do outro espírito encarnado ou não, né? E então, como a gente notou na tua resposta, a gente vê que, reforçando até a primeira questão, reforçamos que o quanto que é importante a prece, né? A gente lembra sempre de um exemplo prático, se a gente não limpa periodicamente o nosso quintal, a sujeira se acumula, o mato cresce e há uma proliferação de bichos. Então, no campo espiritual, se a gente não limpar o nosso psiquismo, os espíritos luminosos se afastam, mesmo que temporariamente, e as trevas vão tomando conta da gente, favorecendo a ação de espíritos menos endurecidos. Tu tem alguma coisa para completar? Para a gente entender a importância da prece, quando nós oramos, nós nos nimbamos de luz. Quando nós oramos, nós nos conectamos com as esferas superiores, nós nos conectamos com os benfeitores amigos. Então, a prece, ela é uma forma de nós nos mantermos ligados a Deus e nos colocarmos em humildade, reconhecendo a nossa pequenez e pedindo auxílio naqueles momentos de dificuldade. Para a gente ter uma noção da importância da prece, no livro Mensageiros, há uma citação em que
os espíritos numa tarefa de vir à crosta terrestre, perceberam, porque nós temos que imaginar que a Terra, ao redor da Terra, há uma atmosfera muito densa e muito negativa em função dos pensamentos dos encarnados. Então, pensamentos de raiva, de ódio, extremamente materializados, fazem com que a atmosfera terrestre seja muito negativa. E quando eles tinham que vir numa missão socorrista, eles puderam localizar um pequeno ponto de luz. E eles foram atraídos por esse ponto de luz. E quando eles chegaram perto, era um pequeno agrupamento espírita onde eles estavam orando. Para a gente ver a importância da prece em qualquer circunstância. É quando a gente coloca um ponto de luz ao nosso redor. Quando fazemos o evangelho no lar, quando oramos, porque não tem lugar para a gente fazer a prece. A gente pode fazer a prece a todo momento. Um muito obrigado é uma prece, um pedido de por favor, me ajude nesse momento difícil é uma prece, quando ela sai realmente do nosso coração, sem palavras decoradas, mas quando a gente se coloca de uma forma humilde perante a espiritualidade superior, então roga a proteção, as bênçãos, nos momentos de dificuldade, para que eles nos auxiliem nos transmitindo bons pensamentos para que a gente se fortaleça na fé, se fortaleça na paciência, se fortaleça na caridade. Então, é isso que nós rogamos a Deus por ocasião da prece. Então, vejamos da importância, quando a gente faz essa limpeza ao redor da nossa aura, daqueles miasmas negativos, às vezes nós estamos assoberbados, estamos cansados, estamos sobrecarregados, fatigados do nosso trabalho. Então, o que a gente pede a Deus que nos ajude, para que a gente não fique com aquele pensamento negativo, destruidor da doença, que a gente tenha coragem. Então, naquele momento, nós começamos a nos auto-iluminar. E quando nós não fazemos a prece, nós perdemos uma oportunidade desse encontro com Deus. Por isso que os nossos pais, quando a gente era criança, não cansavam de nos ensinar a orar. Então, quais os benefícios que a prece pode nos trazer, se tu tem mais algum para nos acrescentar, Karina? A prece, ela traz inúmeros benefícios, acalma o nosso coração em sofrimento, porque o que acontece, quando nós fazemos uma rogativa à espiritualidade superior, nós vamos ter uma resposta. E nós sempre, repetidas vezes, já falamos que a resposta, ela sempre é aquela que nós precisamos para a nossa evolução espiritual. Então, nós nunca vamos deixar de sermos atendidos. Sempre seremos atendidos, conforme as nossas necessidades e aquilo que é importante para nós. Então, a prece acalma, alivia, ela nos transmite paz, nos dá paz naqueles momentos difíceis, e é um recurso que não custa nada. E todos os pais deveriam ensinar para os seus filhos esta comunhão com Deus. Desde pequeninos, ensinar as crianças a orarem, agradecerem o pão de cada dia, agradecerem todas as conquistas diárias que a família tem. Por quê? Porque a gente ensina a criança, desde pequeno, a se colocar de uma forma humilde frente a Deus. E para aqueles que não acreditam na prece, seria bom informar que Deus atende aqueles que oram com fé e fervor, não é, Karina? Com certeza. Na realidade, há aqueles que dizem que são ateus, graças a Deus. Porque como Deus está lá, né? Está lá na nossa consciência, a gente pode se desconectar em alguns momentos de Deus, achando que nós não precisamos, porque somos extremamente orgulhosos, que nós não precisamos pedir, porque Deus sabe das nossas necessidades. De fato, Deus sabe das nossas necessidades, mas Ele tem tantas tarefas para desempenhar que o importante é que a gente tenha a humildade de reconhecer as nossas fraquezas através da prece e pedirmos auxílio naqueles momentos em que a gente está com muitas dificuldades. Deus sempre nos envia
bons espíritos, né, para nos auxiliar. Então, não existem fórmulas especiais de orações, como tu já falou, e a bondade de Deus não está voltada para as fórmulas e o número das palavras, mas sim para as intenções de quem ora, da maneira que ele o evoca, da maneira que ele chega até, o pensamento dele chega até Deus com aquele louvor ou com aquela dor que ele está sentindo, né, Karina? Então, a gente, quando pede a Deus uma informação, e a gente sabe que ele sempre encaminha para nós espíritos bons, não é? Que nos ajudam a melhorar a cada dia, a gente sabe que esses espíritos superiores, eles têm dons despertados em todos os sentidos, e quando nós oramos com fé e sinceridade, nós emitimos ondas luminosas, como tu falou, com poder extraordinário. Então, que chegam até eles com a mensagem que a gente quer. Então, e essas almas redimidas no mundo superior, eles sentem prazer em nos atender, pois essa é uma das funções deles, né, de fortalecer o ânimo dos que desejam trabalhar em favor da harmonia universal. E quando nós estamos bem, o universo está bem também. Então, esse pedido nosso a eles não é só para nós, ele atinge a todos os nós. Bem, vimos então que a prece nos une em pensamento com Deus, e com isso a gente consegue pedir, consegue louvar, agradecer tudo o que nos acontece, tanto que é bom quanto que não é tão bom assim. E essa atitude mostra um coração resignado e humilde a Deus. Karina, foi uma alegria estar contigo hoje. Da mesma forma, é sempre muito importante esse nosso programa, porque nos esclarecemos a respeito de algumas dúvidas que tenhamos. E é importante a gente sempre lembrar que nós nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Finalizamos, então, o programa de hoje, desejando que Deus nos proteja e nos ampare ao longo da nossa jornada. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo encontro.